Olá, meus amigos, tudo bem? Eu sou o Gustavo, do nosso canal 4SA Flórida. Depois de 4 tentativas de fazer uma transmissão pelo Facebook, resolvi gravar um vídeo mesmo, né? E vai ser a reflexão do dia. Eu tentei, mas não deu resultado pelo Facebook. Vamos lá. Eu dizia para as pessoas que chegaram a acompanhar pelo menos o início da transmissão o seguinte, que eu estava meditando na passagem onde está descrito que logo após ser batizado nas águas por João Batista, o Senhor Jesus foi levado pelo mesmo Espírito, o mesmo Espírito que repousou sobre ele em forma corpórea de uma pomba, foi levado ao deserto. Muito bem, vamos fazer uma pausa aqui. A Bíblia diz que Deus não pode ser tentado pelo mal. Então, se o Senhor Jesus foi levado pelo Espírito Santo, e outra pausa aqui, não existe Espírito Santo de Deus. Se é Espírito Santo, tem que ser de Deus. Não existe Espírito Santo do diabo. Isso é uma redundância erroneamente empregada. O Espírito Santo pousou sobre ele e logo após ele foi guiado por este mesmo Espírito ao deserto. Sendo que Deus não pode ser tentado pelo mal. Se o Espírito Santo o tivesse levado ao deserto com o intuito de que ele fosse tentado, haveria assim uma contradição na Bíblia, uma incongruência. E a palavra de Deus não é mentirosa. Independente da Bíblia que você leia, seja a Bíblia de Jerusalém, a Porchita, a Ferreira de Almeida atualizada, independente disso, a palavra de Deus não tem incongruências. O Espírito Santo veio sobre ele logo após ele ter saído das águas. Ouviu-se dos céus uma voz que dizia: "Este é meu filho amado, em quem me comprazo." E logo após tudo isso, esse mesmo Espírito levou ao deserto. Uma vez estando lá no deserto, o diabo viu então um campo perfeito, uma situação perfeita para tentá-lo. Mas uma coisa muito importante que deve ser dita, que o diabo não se aproximou do Senhor Jesus no primeiro dia, no segundo dia, na primeira semana, ou tampouco na segunda, muito menos na terceira, na quarta, nem tampouco na quinta semana. O diabo esperou 40 dias, meus amigos, para se aproximar dele. Por quê? Isso já está provado cientificamente, que o corpo humano pode suportar até 40 dias sem se alimentar. Depois de 40 dias, o corpo se debilita, tanto física quanto mentalmente, e começa a padecer. Então o diabo esperou pacientemente 40 dias, mesmo sabendo que o Senhor Jesus, sendo Filho de Deus, mas pelo fato de estar habitando em um corpo humano, ele estaria sujeito a tentações e também a fraquezas físicas. Então ele foi paciente, esperou 40 dias. E a primeira tentação se deu justamente no quesito, no aspecto da fome. Porque o diabo disse assim: "Se és filho de Deus, transforma estas pedras em pães e come, porque você está fraco, rapaz. Eu tenho te observado durante esses 40 dias, ao longo desses 40 dias, você está enfrentando o calor durante o dia e não tem água. Você está enfrentando o frio durante a noite e não tem ninguém para te dar um cobertor, ninguém para te dar uma cama. Então transforma já logo essas pedras em pães e come, porque você é o Filho de Deus." Seria pecado se o Senhor Jesus houvesse transformado as pedras em pães? Não, porque todo ser humano, quando está com fome, o que ele procura fazer é se alimentar. Por exemplo, agora eu estou com fome, mas a minha esposa já deixou desde ontem uma comida pronta. O que eu vou fazer? Vou esquentar no microwave, vou comer e vou me satisfazer. Então, se ele tivesse transformado as pedras em pães, ele não estaria cometendo nenhum pecado. Mas a pergunta é: estaria obedecendo a voz de quem? Do diabo, correto? A segunda tentação foi que o levou ao monte muito alto e disse, né? "Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito." Veja que o diabo usou até a palavra de Deus, se não me engano é o Salmo 91 que diz, sendo que ele distorceu um versículo, né?
E então o Senhor Jesus também resistiu a essa segunda tentação. E a terceira é que eu quero chamar a sua atenção. Ele disse, mostrou todos os reinos deste mundo e as glórias desse mundo, desse reino, e disse, tudo isso te darei se prostrado me adorares. O diabo tinha o direito de fazer tal proposta, porque lembre-se que quando ele foi expulso dos céus e arrastou com a sua cauda 30% dos anjos, ele veio para a terra. Então ele é o príncipe desse mundo. Ele tinha todo o direito de fazer tal proposta. E essa proposta, ele continua fazendo-a até os dias de hoje. E creia-me, não são poucos, são muitos os que aceitam tal proposta. Como assim, Gustavo? Muito simples. Eu te darei o green card se você prostrado me adorares. Interessante, né? Eu te darei o green card se você votar na minha candidata. Sim, a mesma candidata que é a favor do aborto, a favor da liberação das drogas, que é a favor da pedofilia, que está defendendo os muçulmanos, essa mesma candidata. E tem muitos brasileiros recebendo essa proposta e, para receber o green card, estão se prostrando e adorando ao diabo. Essa é a realidade. Ainda que você diga que não, que você diga, não, que é isso? Eu não acredito nisso. Esse cara tá doido. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Ah, você quer o green card? Eu te dou o green card. Mas se prostra aí e me adora. Ah, você quer work permit? Eu te dou o work permit. Mas se prostra aí e me adora. Ah, você quer casar com uma americana para ter residência? Com um americano para ter residência? Então se prostra aí e me adora. É o mesmo, meus amigos. Tem muita gente vendendo a alma para o cão, em troca de um green card, em troca de um casamento com um americano ou uma americana, em troca de papéis. Eu sou o Gustavo e essa foi a reflexão do dia que eu tentei transmitir pelo Facebook, mas não foi possível, mas está aí para você, tá bom? Deixa o seu like, deixa o seu comentário e eu vejo, ou melhor, temos um encontro marcado essa noite, às 8h30 da noite, horário de Brasília, na nossa live especial. See you soon. Tchau.